Eu estive no serviço público por 8 anos, então eu saí da iniciativa privada desde o final de 2017, então até agora, 2026. É, e aí, a abordagem é diferente, né? Na verdade, não existe abordagem no serviço público, né? A demanda chega e a gente resolve. E aí, voltando para a advocacia, eu comecei a ler e estudar como está o mundo digital. O mundo digital, a propaganda aqui, mostrar o seu serviço nas redes, é um fato, não tem como a gente fugir disso. Mesmo que você não goste de rede social, minimamente você vai ter que ter. É igual o telefone que antigamente ninguém tinha e de repente teve que ter, e a comunicação é por meio do telefone. Então, é um dos canais. Então, você pode não ser uma pessoa blogueira que vai postar vídeo todo dia, que vai estar sempre é, fazendo autopromoção na rede social, mas pelo menos o mínimo de contato para a pessoa ter, às vezes, a primeira impressão em relação a você. Muitas vezes vai ser no Facebook, no Instagram, no YouTube, alguma coisa assim, porque provavelmente ela vai procurar no Google, né, em algum buscador. E aí vai encontrar o seu nome. Isso te dá, claro, muito mais visualização. Então, assim, se antigamente, no caso do escritório de advocacia, você só era contratado se alguém passasse na rua e visse a placa do seu escritório, ou do boca a boca, porque o boca a boca sempre existiu e sempre vai existir. Eu acho que é a melhor propaganda, só que ela demora, né? É com o tempo. Então, muitas vezes você ganhou uma ação 3 anos atrás, né? Demorou 5 anos para sair o resultado concreto. Aí seu cliente ganhou lá o valor, aí ele falou para alguém, aí 3 anos depois que alguém vem te contratar, vem conversar, porque precisou de um auxílio e lembrou de você. Então, o boca a boca é muito importante, muito valioso, mas pode ser muito demorado. E aí eu comecei a ler um pouco, estudar, eu já li um pouco sobre isso, porque a gente é um pouquinho bombardeado, e eu sou consumidora, então eu já comprei alguns cursos, mesmo estando no serviço público, eu nunca deixei de estudar sobre assuntos que me interessavam. Então tinha época que era alguma coisa em relação à imagem pessoal, à moda, à comunicação, sabe, tudo ligado a assuntos que me interessavam, eu ia atrás, independente de se vai me dar retorno imediato e direto no meu trabalho, que isso tem a ver com a pessoa que eu sou, entendeu? O meu perfil. Ah, eu me interesso por esse assunto, eu vou estudar sobre isso. E se tinha alguém que me passava autoridade, me passava segurança no assunto, eu não tinha problema nenhum em comprar um curso, em fazer uma aula e aprender sobre aquilo. Então, eu já sou uma consumidora. Agora, estando do outro lado, que eu ainda não sei se eu vou vender um produto, mas inicialmente é o meu serviço, né? Vender, mostrar o meu trabalho na rede social, eu comecei a ver um pouco especificamente sobre isso. E eu vejo, e aí que eu acho que é a grande, a grande questão são as tendências, que eu acho que deixa às vezes a pessoa um pouco perdida. Então eu li a fundo, eu estudei para ver o que fazia sentido para mim. Então, assim, não tem como a gente falar assim, eu vou fugir totalmente das tendências, não tem nada a ver comigo, não. Mas muita gente até se enoja com rede social, fala, não, jamais eu vou, porque vê algumas pessoas, às vezes até passando vergonha na internet, né? Porque quer entrar em todas as trends, acha que tem que estar dentro de todos os assuntos, tem que falar sobre tudo o que está acontecendo todos os dias e fazer um gancho com aquele assunto que você quer falar. E às vezes falta até criatividade com aquele assunto que você quer, que você trabalha. Então, eu trabalho com advocacia, tá tendo a Copa do Mundo, eu tenho que necessariamente falar algo sobre a Copa. Eu sou, sei lá, dá um exemplo aqui, eu sou dermatologista, e aí o assunto agora está sendo o término do relacionamento de dois famosos, eu tenho que trazer isso para mim, e não necessariamente tem que ser para meu público, eu tenho que, para poder ter engajamento e todo mundo chegar até mim. E eu acho que uma das coisas que acabou assim, criaram para facilitar, mas acabaram problematizando, é essa coisa de que eu tenho, essa como se fosse
gaguejei, como se fosse regra, assim, de que eu sou obrigada a me aderir às tendências. Uma coisa é você se adaptar ao mercado, por exemplo. Você postava carrossel e agora a visualização ou que o Instagram tá entregando mais, ou o YouTube tá entregando mais, é outro formato. É você adaptar ao formato, é uma questão. É uma situação. Outra situação bem diferente é você viver em função das tendências. Porque aí você foge de quem você é. Você não pensa a longo prazo, porque você está pensando só no agora. Então você pode até colher alguns frutos aqui, mas você não consegue sustentar a longo prazo. Então alguém comprou por causa da emoção, mas não se manteve ali, não vai comprar mais nada de você, não vai comprar um produto, ou no meu caso, no caso dos advogados, né? Nunca mais vai contratar o seu serviço. Por quê? Porque foi só uma propaganda, ou então só vai seguir porque achou graça numa piada, num videozinho que você fez de dança, mas aquilo ali não tem um valor agregado, sabe? E eu acho que o mais importante, a gente como profissional, é a nossa reputação. A reputação é, ele faz sim, ela faz sim um serviço bom. Então a rede social ela é uma vitrine disso. É uma das formas das pessoas nos encontrarem, lembrarem também da gente. Então, se você posta o status no Story, no WhatsApp, né, os shorts no YouTube, o que seja, shorts, você começa a ser lembrado. Isso qualquer coisa, seja de loja, seja de... essa pessoa que eu lembro, essa aqui é jornalista, essa aqui é advogada, essa aqui é dentista, porque ela tá sempre, né, alguma coisa assim. Mas não no desespero, entende? E aí, o que eu tava falando das tendências é que são muitas regras que eles estão dizendo, porque querem vender mesmo, e aí fica assim... Não faça isso. 5 coisas que é proibido. 5 coisas que é obrigado. E a gente saiu de uma falta de informação, né? Anos atrás. Que eu falo porque, como eu parei em 2017, né? Já tinha já informação, mas nem tanto quanto hoje, né? Eu fiz a faculdade de 2008 a 2012. Nem o WhatsApp eu tinha. Então, assim, para um excesso de informação. E aí, às vezes, a gente é bombardeado por isso. E aí fala, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí... o que pode prejudicar? Então, o que eu penso antes de tudo, se você está começando, pelo menos para mim, eu fiz dessa forma e eu creio que vai dar certo dessa forma. Inicialmente, o que eu quero para a minha vida, nessa profissão, nessa carreira, a longo prazo? Que tipo de vida eu quero ter? Então, por exemplo, se você quer trabalhar só meio período, algumas propostas você vai ter que recusar. Alguns tipos de clientes você vai ter que recusar. Se você quer, um exemplo, ter tempo para ficar com seus filhos, muitas vezes você vai ter que recusar um trabalho integral. A vida é assim. Tem uma frase que diz, tudo não terás, né? E tem a do Chorão que fala que cada escolha é uma renúncia. Eu não sei se é só dele, mas, né? É no mínimo uma renúncia, cada escolha que a gente toma. Então, assim, qual que é o meu perfil? Meu perfil é maior quantidade, eu quero muito cliente. Então, muito cliente vai dar muito trabalho, não necessariamente muito dinheiro. Eu prefiro clientes grandes, mas em menor quantidade. Então, são processos mais complexos, eu vou demorar, porque o meu perfil é mais analítico. Então, eu vou entregar um outro tipo de trabalho. Aí, é como se fosse, né, alguns advogados, o comportamento aqui na internet é como se jogasse o cartãozinho, a procuração para todo mundo e vamos sair processando todo mundo. Se o seu perfil é assim e é muito apelativo, tem muita gente que garante muita coisa que a gente nem pode garantir, né, também tem que ver isso. Se está de acordo, no meu estado tem um provimento, né, acredito que cada um tem o seu, além do código de ética do advogado, é sempre, se essa é a sua área, sempre analisar, né, ou se você é psicólogo, que seja, se está de acordo com a propaganda da sua área, se você não está errando, porque também você pode ser punido por isso. Então, estudar isso. Mas, pensar também, e aí é uma outra coisa que eu comecei a pensar, é no meu psicológico.
Então, alguns nãos que a gente diz, às vezes até serviço que a gente recusa, nos blinda lá na frente. E hoje eu tenho essa experiência, por quê? Porque quando eu advogava antigamente, eu aceitava muita coisa que hoje eu já não aceitaria. Muita coisa eu passei, eu acho que a experiência diz isso, que aí a gente já começa a ter o feeling, assim, a gente começa a ter a intuição, fala, esse cliente vai me dar trabalho, esse cliente vai ser... Então, assim, não atuo nessa área, não tem problema. Ou então, olha, se você quiser eu posso te passar um colega, né? Então, assim, o meu conselho para mim mesma, inicialmente, e para quem estiver me assistindo, é não siga tendência pela simples tendência. Não perca a sua personalidade. Muita coisa que a gente ouve, esse é o problema da gente sair pedindo conselho para todo mundo. Os conselhos que as pessoas dão são baseados, na maioria das vezes, principalmente se a pessoa não tem experiência naquela área, tá baseado no que ela pensa, no histórico de vida dela, nos bloqueios e nos traumas dela. Enfim, tá cheio, tá nevoado aquilo ali. Aquilo ali não é aquele conselho, aquela palavra, muitas vezes não é neutra, entendeu? E aí você já tá perdido, você já tá cheio de ideia, você já viu 10 pessoas falando sobre aquele assunto, cada um fala pra você ir por um caminho diferente, aí você pergunta pros seus amigos, cada um fala também de outra forma. Então silenciar isso tudo fora, que é excesso de informação, isso tudo de fora, isso externo. Primeiro você assimilar o que você quer a longo prazo. Porque não tem o certo e o errado. Você pode ter uma abordagem de um jeito diferente do seu colega que trabalha na mesma área e ter tanto sucesso quanto. Mas são perfis diferentes. E toda vez que a gente isso serve para tudo na vida, muito fiel a quem a gente a nossa, aos nossos preceitos, ao nosso estilo, à nossa personalidade, ao nosso temperamento. A gente segue um padrão. As pessoas que são parecidas com a gente automaticamente atrai. Essas pessoas vão ser o tipo de pessoa que vai concordar. A gente não vai agradar todo mundo. Nunca vamos agradar. Então, assim, já sabendo que não vamos agradar, então vamos ser nós mesmos. Eu digo isso porque eu cheguei a conversar com alguns colegas e sempre eu ficava, volto ou não para advocacia, como que eu faço? E pedia, em alguns momentos eu pedi conselhos. E a pessoa fala, olha, se eu fosse você não, olha, o negócio tá difícil, olha. E isso muitas vezes tem a ver com a visão, claro que a gente pode ouvir sim conselhos, não é para qualquer pessoa que eu peço conselho, mas muitas vezes tem a ver com a visão, com o histórico daquela pessoa. Então, para ela não funcionou. Saber diferenciar isso. É uma pessoa que eu admiro, ela é da área, qual foi a trajetória dela, é parecida com a minha, porque às vezes não se aplica. E outra coisa, a gente ouve muito falar sobre métodos, né? É assim que você faz, assim, e você segue isso. Eu já fiz muito curso que explica muito métodos das coisas. Então, assim, hoje em dia tem método para você arrumar um namorado, tem método para você vender, para você mexer com vendas, tem método para você ganhar dinheiro no digital, aí uma hora é afiliado, faça isso, clique aqui e tal. Tem método para tudo. Só que, o que eu aprendi? Depois de muito tempo de quebrar a cabeça e de assistir muitas aulas, e qual a conclusão que eu cheguei? Eu posso criar o meu próprio método. E mais, eu posso ser o meu próprio método. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente tá esperando vir algo de fora, alguém ditar as regras e falar, faça assim, assim, assim. Como fulano deu certo, então vou fazer assim. E se você tentar? E se você experimentar e falar assim, eu vou fazer dessa forma? Faz sentido pra mim. O público, as pessoas, os clientes, suas famílias, quem quer que seja, as pessoas que estão ao seu redor, elas sentem quando nós estamos sendo nós mesmos. Nós não estamos criando um personagem. E isso impacta as pessoas, isso passa segurança. Então, qualquer coisa, e hoje eu tenho essa convicção, se eu sou uma pessoa íntegra, honesta, se eu tenho o meu método, o que eu for trabalhar, porque às vezes a gente fala, e se eu trabalhar nessa área, será que dá dinheiro nessa área ou não? Será que nessa área tá bom ou tá saturado ou não tá? O que eu for trabalhar nessa área, em qualquer área que eu for trabalhar, eu vou levar todas essas minhas características. Então, se eu sou uma pessoa dedicada, eu vou ser dedicada em qualquer coisa que eu fizer.
Se eu sou uma pessoa honrada e íntegra, eu vou ser uma profissional honrada e íntegra onde eu estiver. Então não é tanto a área, será que isso aqui dá ou não? Isso a gente, é claro que é com o tempo, né, gente? Não é a gente acabou de sair da faculdade, a gente já tem todo o respeito das pessoas. Eu me formei em Direito entre 2008 e 2012 e desde 2008 eu atuo na área jurídica com estágio, né, enfim, órgão público federal, poder executivo, poder judiciário estadual, escritório de advocacia. Então tem um histórico ali, não é da noite pro dia, né, onde a gente passa, como a gente trata as pessoas, se a gente é uma pessoa educada, fina, né? Se você é arrogante, onde você passou, você pode ter certeza que ficou marca. Então alguém vai chegar, como que a pessoa vai chegar e vai falar para você, vai falar, isso aqui é fulano. Fulano é o quê? Igual eu já vi estagiário pedir pro meu ex-chefe, por exemplo, carta de recomendação. Aí meu ex-chefe falou, como que fulana quer carta de recomendação, sendo que ela não foi um exemplo aqui? Como que eu vou recomendar ela para outros lugares? Agora ela pediu minha ajuda, mas faltava serviço, ficava passeando, deixava o telefone no mudo para não atender. Então, o histórico da pessoa como estagiário foi essa. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode mudar, realmente pode melhorar. Mas a gente tem que pensar no hoje, que a gente está criando um futuro, né? Então, assim, com base em tudo isso, eu vou falar agora com uma pessoa, como uma pessoa experiente, né? Não acabei de me formar, e tendo trabalhado no tribunal, e conhecendo os processos de outras formas, conhecendo as partes, tendo tido experiência de vários lados, né? Tanto pedindo quanto concedendo, intermediando, como conciliadora eu também trabalhei. Então, assim, eu tive todos esses lados e como parte também em algum processo. Então, assim, tem essa experiência, isso eu carrego comigo por onde for. Isso também é importante. Não que esse vídeo seja só para quem é experiente. Se você é novo, como eu tô dizendo lá, que eu falei do estágio, o exemplo do estágio. Se você é uma pessoa jovem, pense no que você tá fazendo. Porque você acha que, isso aqui eu vou passar aqui 3 meses, ninguém vai considerar. Considera. Não que isso vai dizer toda a sua vida, não. Mas dali você pode ter uma indicação muito boa, você pode ter uma indicação principal, mas assim, conseguir um trabalho muito bom, porque vai lembrar, eu conheço gente que começou como estagiário e foi um estagiário muito bom quando trabalhou com a gente, e aí depois o doutor que eu trabalhei, ele recomendou para o próximo juiz que chegou, falou, olha, e o juiz contratou ele como assessor, ele nem tinha terminado a faculdade. Então, quer dizer, por quê? Porque ele foi um excelente estagiário pra gente, a gente já conhecia, e também a índole da pessoa. Então, pensa na reputação que você tem, confia no seu método, confia na sua história de vida, seja coerente, a postura que você tem, o que você diz, tem que condizer com o que você faz. Então, assim, a rede social ela é importante, mas ela não é o principal. Ela não pode ser, e também criar um personagem aqui não vai resolver o seu problema, não vai resolver. Não vai criar, você pode até ganhar alguma coisa no começo, mas você não vai conseguir manter, tá? Porque a gente não consegue manter a longo prazo um personagem. A máscara cai, digamos assim. Então, assim, e se livre do excesso de informação. Sobre excesso de informação, como que eu fiz? Eu comecei a pensar em qual a vida ideal, como que seria o meu dia ideal, qual vida que eu quero para mim no futuro. E isso faz com que a gente consiga dizer não para algumas propostas, que inicialmente não são ruins, elas são até relativamente boas, mas a longo prazo não tem nada a ver com a vida que você escolheu ter. Entendeu? Quando a gente tem muito delineado a vida que a gente quer ter, isso pode ser alterado com o tempo, né? De acordo com as nossas vivências, ok, pode. Mas hoje, como que eu quero liberdade geográfica. E aí eu vou lá e já arrumo. Primeira proposta que me dão é para trabalhar o dia inteiro. Eu tenho que pegar não sei quantas horas de trânsito e vou trabalhar em tal lugar. Isso tem a ver com a minha liberdade geográfica? Não. É claro que não é sempre que a gente está nessa posição de escolha. Vai depender da situação. Se você está precisando muito, você está numa situação muito difícil, não tem como. Você realmente vai ter que aceitar algumas coisas. Mas nunca esquecer do seu compromisso consigo mesmo lá no futuro. Nunca esquecer da vida que você quer ter. Isso faz sentido para profissional que eu quero ser
ou que eu estou criando, que eu estou sendo, para a reputação que eu quero criar, será que isso faz sentido? Isso não faz. Porque eu vou fazer só porque tá na moda, porque tá. Então, assim, que é tendência. Então, assim, silencie primeiro lá fora. Esse é o meu conselho. Depois, veja o que você realmente quer. Pedir conselho para o outro só se você já estudou sobre o assunto, se você já está bem, se você já está assimilado o que faz sentido e o que não faz para você, porque você pode receber conselhos ruins, mesmo de pessoas boas, e ter discernimento para descartar os conselhos. Você pode depois falar pro pai, pra mãe, pro amigo, pro, né, o ex-colega de trabalho, falar assim, olha, o que você falou realmente faz muito sentido para você. Eu entendi por que você disse isso, mas eu pensei, repensei e apesar de que a gente não deve satisfação, né? Mas se você foi numa pessoa pedir conselho, você pode responder isso para ela e falar assim, olha, só que para mim hoje, para os meus conceitos, os meus desejos a longo prazo, isso não faz sentido para mim hoje. Para mim, hoje faz sentido uma outra forma de trabalho. E pronto. Sem se sentir culpada nem nada. É isso, se eu puder te ajudar de alguma forma, se isso te ajudou de alguma forma, espero que tenha ajudado, porque a gente é a soma de aprendizados que a gente vê por aqui. Não deixe de me seguir no canal. É isso. Pretendo fazer vídeos com constância aqui. Um abraço, gente. Tchau.